agora está dividido. Tudo bem? Professor, aqui no versículo 19, vai falar assim: assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até os dias de hoje. Então Isso. foi a divisão mesmo. Foi a divisão mesmo. Mas assim, mais difícil é bom, porque dá pra gente tacar fogo nos neurônios, né? Do pessoal. Entendeu? Chutamos certo, irmã Roberta. Por isso que vocês tiram 10 sempre. Então já tomem cuidado aí, os rapazes, com a dupla aí, com a irmã Rosana e a É irmã o trio, a Carol. irmã Jaci também. A irmã Jaci também. Lá na ponta tem a irmã Jaci. Então, acho bom vocês ficarem espertos. O senhor, irmão Luiz, que usa barba, literalmente coloque a barba de molho, né? Lateral direito, lateral esquerdo e. Não, ali é zaga, na zaga. Nós precisamos orar para Deus mandar mais mulheres para a nossa sala aqui, para a gente Aprender com a dele aí. Tá bom. Pastor Deante está filósofo hoje. Meu pai falou que esse dia ia chegar. Meu pai profetizou que ia chegar o dia que as mulheres iam mandar os homens. Glória a Deus. Então vamos lá. Seguramente ele está quietinho. Pastor Edson, me ajude, por favor. 1 Reis 12, 28. Pelo que o rei, tendo tomado o conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir-lhes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Ele fez 2 bezerros de ouro, e falou para o povo: ó, não vai mais lá em Jerusalém não, porque ele tinha medo do povo ir em Jerusalém, adorar, e se voltar para Roboão. E Roboão está lá reinando, lá no Reino do Sul. Ele tinha medo do povo abandonar ele, abandoná-lo, que ele estava reinando sobre as 10 tribos. Se o povo ficar indo lá cultuar lá em Jerusalém, vai virar as costas para mim, eu vou perder o meu poder aqui nas 10 tribos. Deixa eu arrumar uns deuses aqui para ele cultuar. Né? Por que 2 bezerros de ouro? E não um só? Um para cada tribo? Para cada tribo, mas são 10 tribos. Ah, esse é o Um na ponta e outro na outra ponta. Ah, os meninos acordaram. Aleluia, glória a Deus. Ah, tá, entendi. Colocaram uma ponta na outra. Dá para lembrar o nome das 2 cidades? Betel e Dan. É para ver facilidade, né? Velocidade da frente. Entendeu? Eita. Colocou em cada ponta. Agora, vocês querem saber por que era bezerro? Porque esse negócio de bezerro, Arão fez um bezerro, por que bezerro? Uma das religiões do Egito, tomar cuidado, uma das religiões do Egito era a astrologia, certo? Era uma das religiões do Egito. Eu falei astrologia e não astronomia. Astronomia é uma ciência, tá? Que observa os astros e tal. Eu não estou falando de ciência, não estou falando de astronomia. Estou falando de religião, de astrologia. Tudo bem? Estuda os astros. Astrologia, adoração aos astros. Estuda astronômico. Astrologia. Ainda hoje tem até crente que gosta de astrologia. Signo e tal. Tem crente que tem signo. Tem crente que tem signo. Signo. Eu tenho signo também. Eu sou do signo de peixes. Já eu vou explicar para vocês porque eu sou do signo de peixes. Eita. Explicar para vocês porque eu sou do signo de peixes. Pastor João pensa, né? É.
contexto Eu você está falando vou explicar para vocês, sabe como é que funciona? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou explicar porque eu estou com a minha cabeça boa, estou lembrando de tudo, estou cheio do poder da insulina, entendeu? Coisa boa para botar a cabeça de diabético no lugar é insulina. É só tomar insulina direitinho, que a coisa fica boa para pensar. Então estou cheio do poder da insulina, eu vou dizer para vocês já porque eu sou do signo de peixes. Segura a pé na cadeira aí. Então é o seguinte, gente, brincadeiras à parte, astrologia. Quando o povo saiu do Egito, estava no Egito, e quando o povo saiu também, era a época de, segundo a astrologia, de touro. Então o bezerro é o filhote do touro, é o touro novinho, é o touro na sua força, não é isso? Sim ou não? Sim. Por isso que eles adoravam o bezerro. Caso que naquela época, eles estavam vivendo a época do bezerro, a época do touro. Tudo bem? Por que eu falei brincando que eu sou do signo de peixes? Porque peixes é o signo do cristianismo. Segundo a astrologia, nós estamos vivendo a era de peixes. Então nós todos somos de peixes. A era de peixes. Não é falar isso, o povo vai bater não acerto o seu relógio pelo meu, eu já estou acostumado a ser chamado de doido. Para mim não é novidade. Mas, gente, isso aqui não isso aqui é sério, tá? Estou ensinando brincando, mas é sério. Então, era a época de touro, segundo aquela religião, segundo a astronomia. Por isso que Arão faz o bezerro, porque é o deus do Egito, é o deus da astrologia egípcia. Eles tinham outros deuses, mas pela astrologia era o touro, era o bezerro. E aí, quando chega o cristianismo, chega a era de peixes. É por isso que o peixe é o símbolo do cristianismo. Né? Não que os cristãos acreditassem na astrologia, mas eles adotaram. Eles adotaram, tanto que tinha que ser, em alguns lugares, tinha que ser crente em segredo. Né? Tinha que ser crente em segredo. Dá uma olhadinha para o irmão, se está pegando. Está pegando? Então tá. Em alguns lugares tinha que ser crente em segredo. Como é que um crente descobria se o outro era crente ou não? Na época da perseguição romana. Ele desenhava, eu para desenhar eu sou horrível. Desenhava a metade de um peixe. Coisa mais ou menos assim. Quem é que consegue desenhar a metade de um peixe aí? Vem cá, assim. Desenha um peixe e corta a metade. Agora vai desenhar o peixe. Ixi! Essa eu faço com o Luiz. Desenha um peixe, corta a metade. Peixe. Ó. É mais ou menos isso. Então vinha e desenhava a metade de um peixe. O outro vinha e desenhava a outra metade, completava. Ficava uma coisa assim, ó, tá vendo? Ó, peixezinho bem simplesinho. Um desenhava a metade na areia e ficava na dele. Se o outro também fosse crente, o outro vinha e completava o peixinho. Era um jeito de dois crentes se conhecer, sem correr risco. Porque vai que eu falo que eu sou crente e o outro não é e me entrega para as autoridades romanas. Então desenhava um peixinho na areia, ficava bem na dele, continuava o papo. Professor, isso aí era segredo entre eles? Não? Sim, era um segredo entre eles. Um segredo entre eles. Porque não podia chegar em determinados lugares do Império Romano, não podia chegar e dizer abertamente que cria em Cristo na época da perseguição. Podia dizer abertamente. Então o que fazia? Desenhava na areia ou em algum local a metade de um peixe. E ficava esperando. Se o outro que estava participando do papo ali, da reunião, da conversa, completasse,
O peixe sabia que estava tudo em casa. Sabia que era cristão. Então nós estamos na era de peixes, certo? Agora o que vai acontecer? Virá a era de aquário. Então a nova era, isso tudo segundo a astrologia, a nova era já arrumou uma desculpa para o arrebatamento. E quem não se adaptar à era de aquário vai desaparecer. Então muitos peixes desapareceram. Arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Ah, é por isso que precisa trazer o bezerro. Porque o Deus da época era o bezerro. Era o filhote do touro. Segundo a astrologia, que era uma das religiões egípcias. Por isso que lá no Egito, Arão fez o bezerro lá para o povo. Pois bem, primeiro Reis, eu acho que hoje não vai dar para fazer segundo Reis, vai ficar só em primeiro, vamos ver, né? Primeiro Reis. Então disse Elias o tesbita, dos moradores de Gileade. Então Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Cabra de fé, hein? É eu que estou falando. Segundo a minha palavra. Não é a de Deus, não, é a minha. Cabra ousado, hein? Cabra ousado. E aí, gente, eu fico pensando como é que nós somos acanhados, né? Somos acanhados. O camarada diz assim, ó, não vai acontecer segundo a minha palavra. Não é a de Deus, não, é a minha palavra. Eu estou falando, eu sou Elias, eu estou falando e acabou. E aí eu vou pregar, eu não faço isso, tá? Deus me livre de fazer isso, eu estou falando eu para não botar a culpa em ninguém. Vamos mudar esse, vamos tirar esse negócio assim, em cima de mim. O obreiro vai pregar, ele diz assim, irmãos, não olhem para mim não. Olhem somente para Jesus. Não olhem para mim, olhem somente para Jesus. O senhor já pregou isso, irmão Luiz, para não olhar para o senhor, olhar somente para Jesus? Sim ou não? Inclusive no domingo. Mas o que eu quero dizer com isso? Olha o poder da insulina aí. Olha a revelação. Não, mas Olha a revelação. qual que é? Eu não quero nem explicação. Eu fiquei tão bravo que eu não quero nem explicação. Vou deixar o senhor explicar, vai. O senhor quer correr o risco, cuidado para não piorar a situação. Ele vai tentar explicar, tem certeza? Porque no caso de Elias, né? Tesbita. O que ele falou? É eu, filho, eu vou falar e tá bom, mas por que ele falou isso? Tem um porquê. Tá. O cabra. Tá bom. É top, do stop, do Não é top do stop, não. Não é top do stop, não. Não é top do stop, não. Sabe por quê? Porque Tiago disse que o mesmo que ele... glória. Sim, mas aí Para tudo que meu pastor está dando um Fiquei doido. Não, por aí. Não, senhor. Ó. Não, gente. só usou uma palavrinha aí. Nós somos acanhados. Então esse acanhamento Ele aí. está se enrolando mais. Tá avisando aonde? Tá chegando. Não. Você percebe? Amém. Não, vamos falar. Agradeço a oportunidade de novo. É brincadeira, é brincadeira. Eu entendo. Brincadeira, o senhor pode falar, estou brincando. Não, mas eu sei que
A gente não deveria falar certas coisas que o senhor já ensinou aqui, né? Por que, gente? Por que não pode? Por que nós não devemos dizer isso? Quando você diz assim, não olha para mim, não, olha só para Jesus. O povo já fica esperando você cair. Ah, não olha para ele não, porque qualquer hora dessa ele vai cair. O povo já fica já em suspense, esperando o obreiro cair. O obreiro não pode falar essas coisas. Paulo, sabe o que Paulo falou? Paulo falou assim, ó, o que me viste, o que me ouviste, o que me viste, o que comigo aprendeste, isto passai. O negócio de não olha para mim o quê? Olha para Jesus, mas no caminho você vai viver também. Estou eu e ele ali, ó, tete a tete. Porque esse negócio de não olha para mim, não olha só para Jesus, que isso não bola não. Não olha para ele. O que me viste, o que me ouviste, o que comigo aprendeste, isto passai. E o Deus de paz será conosco. Eu falei réplica e tréplica. Hoje, deixa eu falar uma coisa. Sim. Vamos lá. Por exemplo, quando a pessoa está no púlpito pregando, a evidência de Jesus tem que ser alta. Uma pessoa está falando de si mesmo. Tá, mas não, sim, tudo bem. Não é isso? É. Porque se a pessoa estiver no púlpito pregando, você dá uma oportunidade para ele. Ele não orar, não buscar, ele vai falar de quem? Tá. Mas veja bem, ainda assim ele não deve dizer para o povo não olhar Não para deve ele. falar de jeito maneira. De jeito maneira, porque é antibíblico. Paulo mandou olhar para ele. Então, se o obreiro que disse para não olhar para ele estiver certo, Paulo está errado. Porque ele está falando uma coisa, Paulo está falando outra, Paulo está mandando olhar para ele. Paulo disse, ó, o que me inviste, ó, olha para cá, ó, toma um exemplo, o que me inviste, o que de mim ouviste, o que comigo aprendeste, isto passar e o Deus de paz será conosco. Aí o cabra vem e desprega o que Paulo pregou, fala para não olhar para ele não. Ô, professor, e Paulo ainda fala para imitar ele, né? Para ser meus imitadores. Além de olhar, me imita ainda. Vejam essa menina, que essa é uma Glória a Deus. missionária Carol. Missionária Carol é uma menina de futuro. Então, gente, brincadeiras à parte, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Nós precisamos deixar de ser acanhados. Elias falou sobre a minha palavra. Gente, o negócio é tão sério. Tão sério. O negócio é tão sério. Pois não, meu pastor. Então, questão de se sentir fraco ou inferior é entre ele e Deus só. É ele e Deus, não precisa ninguém ficar sabendo não. Não precisa ficar ninguém sabendo não. Olha, a coisa é tão séria. Sabe o que Deus falou para Moisés? Falou, Moisés, serás um Deus diante de Faraó. E o seu irmão, Você sabe o que Deus falou para Moisés que ele seria Deus diante de Faraó? Porque para o povo do Egito, Faraó era Deus. Faraó era o Deus encarnado. Faraó era Ra. O Deus Ra, o Deus Sol na terra. Agora vai lá Moisés, um hebreuzinho qualquer. Não, você não é um hebreu qualquer, não. Você vai ser Deus diante de Faraó. E tem mais uma coisa, eu vou fazer maravilhas através de você. Não é para o povo crer em mim, não, Moisés. É para o povo crer em você. Não é em mim, não. Não adianta o povo crer somente em Deus, não. O povo tem que crer no líder também. Pastor João, mas nesse sentido aí que eu falei, que eu questionei o senhor aí, por exemplo, Moisés, o que Moisés respondeu para Deus? Uma certa hora lá. O senhor, eu não sou. Quem sou eu? Mas ele falou diante do povo todo, na tribuna, na tenda, ele chegou na Quahal. Ele chegou na Quahal. O que é Quahal? Quahal é a reunião, é o culto. E falou no meio do povo isso, ou ele falou em particular a ele, Deus? Porque na minha cabeça aqui, o que eu penso?
certas coisas, eu acredito que isso pensando aí é o certo, a gente tem que ter uma postura pro povo não falar, pô, ele mesmo não acredita nele, quem vai acreditar nele? Mas o que eu penso aqui? Não seria, talvez, alguém não seria arrogante demais e falar assim, não, eu sou o mesmo. Você sabe o que eu estou pensando aqui? Você pensa aí e eu penso aqui. Você sabe o que eu estou pensando aqui? Se eu souber que você falou isso de novo na tribuna, eu vou cortar a sua nota pela metade. Você pensa aí, eu penso aqui. Fica à vontade, pode pensar. Pode pensar o que você quiser. Na tribuna não pode. Já falei isso. Não pode. Na tribuna não pode contar. Já falei isso aí. O quê? Essa palavra que o senhor falou. Agora o senhor deu que as pessoas não podem olhar para mim, né? Você pode tomar esse. Deve evitar. Jesus. Deve evitar de falar isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia eu já falei isso. Mas agora, olhando para essa passagem aqui. Paulo disse que é para aprender com ele. A pessoa não pode olhar para você para ser salvo. Mas para aprender pode, você tem que ser exemplo para o rebanho. Se for separado para tal, né, pastor? O líder tem que ser exemplo para o rebanho. A mulher mais velha tem que ser exemplo para a mulher mais nova. A Bíblia diz que a mulher mais velha tem que ser exemplo para a mais nova. As mais novas têm que aprender com você. Paulo fala para as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas têm que aprender com vocês a serem castas, a respeitar o marido. Então tem que ser exemplo. Não tem como. Não tem como. Agora, quando se trata de salvação, não. Mas quando se trata de exemplo, quando se trata de exemplo, quando se trata de ter poder na vida, se você mesmo não confia que você tem poder na vida, como é que você quer uma igreja poderosa? Como é que você quer uma igreja poderosa? O meu primeiro pastor, eu gosto de falar o nome dele. Primeiro de Jesus, mas eu gosto de falar o nome dele. Eu encho a boca para falar o nome do meu primeiro pastor, que é o pastor José Mesquita. O pastor José Mesquita, ele fazia as coisas, ele falava assim, eu estou colocando o peso do meu ministério. Se eu sou homem de Deus, vai acontecer. Tá bom. Dia de domingão, a igreja cheia. A igreja cheia. Ousadia, né, pastor? Tá bom, não tem conversa não. Se eu sou homem de Deus, vai acontecer. Se eu não sou, não vai. Já era. Entendeu? Tem que ter essa convicção. Nós precisamos ter essa convicção. A Bíblia diz que a igreja já está no céu. E nós estamos colados aqui na terra. A Bíblia diz que a igreja já está no céu. Em Efésios está escrito que nós já estamos entronizados com Deus nos lugares celestiais. E para onde foi a aula de 1 Reis, eu não sei. Já era 1 Reis. Tudo bem, minha gente? Nós precisamos assumir essa postura. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês rapidinho. Olha para cá, olha para cá. O que vocês estão vendo de bom aí? Eu sei que tem alguma coisa aí nesse celular. Conta para nós. Não é tudo. Sim. É caso que Acompanhei. Não. É que o meu bateria acabou. Tá. Eu pensei que o senhor tinha achado algum versículo aí, por isso que eu perguntei. Não. Então tá. Quando vocês estiverem meditando aí, durante a aula, que encontrarem algum versículo, leiam para a classe toda, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como é que a gente precisa deixar de ser acanhado? Não precisa deixar de ser acanhado. Quarta-feira, se eu tivesse bancado acanhado, eu teria perdido a oportunidade de ser usado por Deus, que não tem nada melhor do que ser usado por Deus. Eu dei aula quarta-feira em Suzano, e quando eu venho da estação, da onde eu dou aula para a estação de trem, eu passo na frente de um boteco. Esse boteco é meio boteco, meio inferninho, sabe? Ficam uns bêbados lá e de vez em quando aparecem umas mulheres. Como não tem mulherada direto, então não é inferninho. Porque para ser inferninho, o inferno está completo. Tem que ter mulher. Você tem mulher da vida, Você não é farol. Minha mulher não está aqui. Só deu sorte.
Parou? Acabou a classe? Vou cortar a nota da classe pela metade, eu vou cortar só do irmão Luiz, mas acho que eu vou cortar a classe toda. Aí eu vou dar um trabalho bem difícil para você tentar achar a outra metade. Eu sumo com a metade da nota e a outra, aí boto vocês para procurar. E principalmente se mexer com a Carol, que a Carol, essa menina é de Deus. Eu mesmo já tive a metade da nota, não precisa nem começar a falar. Tá vendo só? Gente, brincadeiras à parte, eu passei na frente desse bar. Quando eu olhei para o bar, uma mulher de dentro do bar jogou um beijo para mim. Eita. Quando ela jogou um beijo para mim, eu falei, ai. Só levantei a mão assim e falei, Jesus te ama. Quando eu falei, Jesus te ama, minha mão parecia que tinha um imã. Ela veio direto na minha mão. Pau! A cabeça dela colou na minha mão. Meu Deus. Ela saiu, ela mexeu comigo para me afrontar. Eu não sei se ela percebeu que era crente, eu não sei que bagaceiro que foi. Tá eu e o outro professor. Eu olhei, você está andando na rua, você olha para os lados, eu olhei para o bar. Quando eu olhei para o bar, ela jogou um beijo. Eu falei, Jesus te ama. E fiz assim com a mão. Ela veio, a cabeça dela colou na minha mão. Aí ela falou assim, eu sou uma prostituta. Quase que eu falei para ela, só você que percebeu até agora. Eu já fui gritando, eu sou uma prostituta. Eu falei, é mesmo? Eu sou uma prostituta, mesmo assim Jesus me ama. Eu falei, ama você também. Não tem problema não, eu também não sou grande coisa não, você é prostituta. Eu fiz de conta que eu não tinha percebido que ela era prostituta. Você é prostituta? Eu também não sou grande coisa não. Jesus ama eu e ama você também. Então vem aqui e me arrastou para um lado lá, eu e o professor. Saiu puxando os dois. Não que ela tivesse força para isso, nós também deixamos ela puxar. Pegou um pela mão, outro pela outra, puxou os dois lá pro canto. Não, que eu sou prostituta, e aí ela confessou que ela fazia. Sabe o que ela faz? Não sei se continua fazendo. À noite ela é prostituta, durante o dia ela coloca roupa de crente, vai para o ciclo de oração e fica lá no ciclo de oração chorando. Chora lá no ciclo de oração. Falou até a igreja que ela vai, daí Suzana. E o povo pensa que ela é crente, à noite ela é prostituta. Meu Deus. À noite ela é prostituta. Aí você, eu quero cantar. Aí a pessoa ela estava na igreja, bêbada, tadinha, eu quero cantar um hino. Aí eu dei asas à imaginação dela, pode cantar, canta aí. Aí ela cantou um hino lá no meio da rua e tal. Aí depois que ela jogou aquela coisa toda, aquela tristeza toda para fora, nós falamos para ela, você precisa se reconciliar com Jesus e ir embora para casa. Ah, eu quero me reconciliar. Aí antes de você se reconciliar, nós vamos orar para você ou não. O bicho manifestou. Aí mandamos o bicho em nome de Jesus embora e ela fez a confissão com a gente. Se ela vai permanecer ou não, eu não sei. Mas tem que ter ousadia. Tem que ter ousadia. Porque jogou o beijo para mim e eu vou embora. Não vou embora. Apesar de que há crentes que vão. É disso que eu falo da ousadia. Precisa ter ousadia, precisa ser igual a Elias. Segundo a minha palavra, não vai chover e acabou. Precisa ser igual Moisés. Você é um Deus diante de Faraó. Ué, você é um Deus diante de Faraó. Pois não. Então, às vezes no púlpito, a gente fica preocupado com as pessoas, a gente se retrai em querer pregar com autoridade por conta das pessoas falar, está exaltado. Eu muitas vezes faço isso, eu me retraio e aí eu não consigo fazer mais nada. Aí com medo do povo, falar, está exaltado. Aí, exaltado. Aí, nesse sentido aí que eu falei, pastor. Sim, isso é verdade, eu reconheço que é verdade. Mas por que eu preciso ensinar isso para vocês, mesmo sabendo que isso é verdade, e eu também sendo sujeito a isso? Eu preciso ensinar isso para vocês, eu preciso tocar nesse assunto. Porque nós, tanto vocês quanto eu, precisamos ter por base os personagens bíblicos. Já pensou se João Batista tivesse ficado com medo? Porque estava todo mundo apontando para ele, quem é você? Fala aí, quem é você?
Por que você está batizando? Com que autoridade você está batizando? Você é mais do que alguém aqui? Que tem? Quem é você? Você é o Cristo? Você é um dos profetas? Quem é você? Já pensou se ele tivesse afinado? Já pensou se Elias afina? Que o povo dependia de Elias. O povo dependia de João Batista. O povo depende da mensagem que sai do púlpito. Se a mensagem sair capenga, o povo vai ser um povo capenga. Se o som do que o atalaia tocar não for preciso, o povo não vai saber o que fazer. Não é assim que a Bíblia diz? Sim ou não, senhoras e senhores? Sim. Se o som que sai do atalaia não for preciso, o povo vai ficar perdido. Ou é som de guerra para ir para cima, ou é som para recuar. Ou é de guerra, ou é para recuar. Agora, o que tem que acontecer? Quando a buzina tocar, o povo tem que se perturbar. A igreja tem que se encher e o mundo tem que se perturbar. E não é nós que perturbamos o mundo com a nossa chatice, não. Não é ser crente chato, não. É ser crente cheio do Espírito Santo. Porque o texto não diz tocai a buzina em Sião e perturbai os moradores da terra. Não é isso que o texto diz, não. O texto diz tocai a buzina em Sião e perturbem-se os moradores da terra. É eles que se perturbam com o toque da buzina. A buzina está tocando, lá vem aquele exército para cima de nós. Lá vem aquele exército poderoso para cima de nós. A buzina está tocando. Tocai a buzina em Sião. Perturbem-se os moradores da terra. Mas se a buzina, se o som emitido pelo atalaia for impreciso, como é que o grande exército vai se movimentar? Se for impreciso, como é que vai se movimentar? E eu vou falar uma coisa para vocês. O primeiro rei já era, acabou. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. João Batista tinha dúvidas, tá? Não pensa que ele não tinha, não. Ele tinha dúvidas. Aquela autoridade toda